Um dos mais influentes historiadores da arte portuguesa das últimas décadas, Vítor Serrão é professor jubilado da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, instituição em que desenvolveu grande parte da sua vida académica. O seu vastíssimo currículo e a sua ação em prol do património nacional são por demais conhecidos. Entre 2009 e 2018, Vítor Serrão foi também coordenador do grupo ASE, Rede de Investigação em Azulejo. E é precisamente por aí que começamos este ASLab número 87 em versão podcast. Olá, professor. É um gosto tê-lo connosco nesta que é a sessão inaugural deste novo formato do ASLab, o ASLab Podcast. Propunha começarmos esta entrevista, talvez, pelo ASLab, ou melhor, pelo seu papel enquanto coordenador da rede. Muito bem. Como é que eu hei de contar uma história tão antiga e tão rica? Porque foi, efetivamente, uma história que deu muitos inesperados frutos. Tem a ver com o facto de o Instituto de História da Arte, o ARTIS, desde há muito tempo, 30 anos, ter vindo a definir a pouco e pouco uma perspectiva de trabalho alargada a outros géneros e temas fora daquilo que era o cânon habitual e académico da história da arte, pelo menos em Portugal, que era uma disciplina formalista, dominada pela arquitetura, pela escultura e pela pintura. E, eventualmente, com um quarto patamar de filho pródigo, mais marginal, chamar partes decorativas de uma forma muito... E isto corresponde efetivamente àquela que foi a doutrina dos historiadores de arte durante muito tempo. Verem a história da arte numa perspectiva de grandes conjunturas, com um enfoque patriótico, dominado por grandes momentos como o Manuelino e o tempo dos descobrimentos, denegrindo daí decorrendo o modo como menos feliz, ou até de miopia completa, com que o maneirismo, o barroco, o rococó e outros períodos, e tudo o que era periferias, foi olhado. O que levou durante muito tempo a história da arte a ter um trabalho muito restrito, em nome da alegada obra-prima, do grande nome pré-determinado como tal, deixando de fora áreas como a talha dourada, a pintura mural, o esgrafite, o estuque e o azulejo, exatamente. Arte maior, mas decorativa. Arte maior, mas pintura do pobre. Arte maior, mas porque era como um diafragma, um complemento a uma pele para a arquitetura. Foi a maneira como ele foi olhado, até por grandes nomes da história da arte. Portanto, havia que inverter esta perspectiva para a qual tinham concorrido alguns autores. Falámos há bocado do Zé Meco, foi pioneiro nos modos de ver o azulejo como uma arte maior e autónoma, ainda que complementar a arquitetura autónoma, e até o facto de ter apontado em primeira mão que a obra de azulejar foi em grande parte feita por artistas de primeira água, pintores de óleo, pintores de perspectiva, arquitetos, portanto, nomes que habitualmente não veríamos ligados a este filme. Portanto, a partir daí, a rede nasce. E nasce porquê? Porque havia um campo de trabalho inventarial, de devolver dignidade a conjunto, a épocas e a programas que impunham outro tipo de metodologia, mais quantitativa, mais comparativa, mais iconográfica e iconológica. Portanto, as ferramentas da história da arte foram aplicadas de uma forma muito correta, ligada também mais tarde aos métodos digitais, não é? Que vieram permitir um registro muito mais eficaz dos bens, e a rede nasce com o vaso infinito, que é uma descoberta completamente virgem, completamente pioneira, e modelar para a continuidade que foi tendo dentro e fora do país, não é? Já não tem retorno, e com novos programas, como o estudo
da iconografia a partir do levantamento das fontes gravadas, das técnicas de restauro, do problema da cópia, da réplica, da variante, da questão da padronagem, que é também um trabalho perfeitamente pioneiro, definir o que é que nós definimos como tapete, que era um nome que todos repetíamos, azulejos de tapete, eu próprio repeti e repito ainda, mas é muito incorreto, porque está ali no tapete, há todo um porquê que importa interrogar, qual é a lógica que leva a constituir um programa ornamental, decorativo, mas que ao mesmo tempo é arquitetura viva nas paredes, num teto, numa abóbora, num lugar de culto ou num lugar profano também, ao longo da história da arte, fundamentalmente no Barroco, mas desde períodos posteriores, com períodos de continuidades também, que a rede tem vindo a trabalhar. Um escavar de terreno que foi, como digo, uma coroa de glória. Não é a única, o Guardas tem tido também conquistas muito importantes no campo da arquitetura do mundo português, na Índia, no Oriente, com perspectivas também inovadoras, na área do restauro e dos trabalhos de laboratório, na escultura do Renascimento, enfim, na iluminura hebraica, nos estudos do Barfim, e tem havido um conjunto de projetos que agora de repente tenho dificuldade em quantificar, foram muitos e muito férteis pela quantidade de novidades que foram dando e foram abrindo, constituindo equipas e formando aquilo que é para mim o maior mérito, que foi criar uma ideia de história de arte plural, interdisciplinar e em globalidade. Ver cada género como parte integrante de uma roupagem que tem muitas componentes e que é por ter muitas componentes que tem um impacto patrimonial e estético distintivo. Resta ainda acrescentar, tal como nós vemos este trabalho, e agora concretamente na componente do património azulejado, que tem a ver com o facto de que o vemos numa perspectiva contemporânea e não como documentos do tempo, parados na Idade Média, no Renascimento, ou no Barroco, ou no Rococó. Há uma perspectiva de entender que a obra de arte, em primeiro lugar, é um objeto contemporâneo, na medida em que impõe, convida a um deleite, a um inquérito, a um autodescobrimento também, e a um redescobrimento do próprio objeto, que é contemporâneo, que decorre hoje, a partir do momento em que um grupo de investigadores ou um fruidor anónimo para olhar e para ver, e para perguntar porque é que está a ver, e porque é que gosta, ou porque é que repudia, ou porque é que é indiferente a esta ou àquela obra. Portanto, tudo isto constitui a matriz e a grande conquista, que também chama no meio académico, mas que é, primeiro que tudo, académica, do ASLAB e da rede. Já o patrão da exatamente, à frente continua, da figura. E por algum motivo, porque destacar aqui, não sei se consegue ver exatamente, o engenheiro João Miguel dos Santos Simões, e de facto é uma imagem que nos acompanha todos os dias, nós que trabalhamos neste gabinete. E pegando nesta linha, ia-lhe perguntar e como é que o professor avalia, no fundo, a produção, os estudos sobre os azulejos depois de Santos Simões. Eu recuaria ainda antes, e até pelo projeto, até por um projeto que é devido, que vos é devido, a mim também, um bocadinho, tem a ver com o Virgílio Correia, que foi o primeiro. Não sei Queiroz, mas entendi. Mas o Virgílio Correia foi o primeiro historiador de arte, até pela metodologia, pela perspectiva viva da história da arte que tinha, que é perfeitamente pioneira, anos 30, não é? O primeiro a criar uma proposta de tipologia ao trabalho integrado que depois, no coitado, não pôde cumprir, já que morreu prematuramente em 44, muito novo. Mas nós tivemos a oportunidade, a rede, de publicar um livro que está ali, a capa, estou a vê-la, a partir do próprio arquivo familiar, portanto, de material inédito, que é uma ferramenta de trabalho da maior atualidade e que, de alguma maneira, tem continuidade no trabalho que temos feito.
encontramos aqui, nomeadamente na componente da gravura, no componente da biografia, no trabalho histórico, procurando reabilitar o que é o oleiro, a olaria, o pintor do decorador, o ladrilhador, figuras que eram parentes muito pobres e que ficavam completamente ao lado de qualquer história de arte até então. Portanto, é também aqui um caminho. Acho que a partir de agora, no novo milénio, os cuidados que têm havido relativamente na área do restauro, na área dos estudos integrados, inventários regionais, de alguma maneira, não tão bem como gostaríamos, bebem já de qualquer forma desta matriz que foi aqui elaborada, fruto dos tais contributos dos grandes pioneiros. E ganhando também uma perspectiva extra local. Portanto, aquela ideia de que estamos perante uma arte do pobre, um património meramente português, quando não o é, e ganha uma nova dinâmica, uma nova perspectiva, nomeadamente ibérica, não é? A majólica e outros géneros, e outros métodos e técnicas que coabitam na mesma cronologia, em Granada, na Extremadura, em Castela e aqui, até com mão de obra que trabalha de um lado e outro da fronteira dos reinos. Portanto, tudo isto faz parte também de um novo modo de tratar por tudo a arte do azulejo e de o transformar numa arte equiparável a qualquer outra grande arte, entre muitas comas, como a pintura, a escultura ou a arquitetura. Aliás, falar de arquitetura ignorando o equipamento complementar que o reveste é ignorar muito o que é o trabalho do arquiteto que planifica um interior, não é? Tendo em conta determinado tipo de matérias-primas que desde o primeiro momento foram contemplados para cobrir um teto, ou para forrar paredes, ou animar um marco, ou criar um fingimento qualquer. Outro aspecto, já que estou a falar de fingimento, é muito importante em Portugal, que é um país pobre, em que a matéria-prima dominante é, por hábito, modesta, cal, barro, terracota, pedras rudes, como granito. A arte do azulejo ganha também uma dignidade muito maior porque responde a conjunturas de pauperismo de encomendas que, não tendo outros meios para intervir, ganham um engenho acrescido, não é, creio eu, pela maneira tão livre como interpretam o cânon, o modelo que alguém determinou, o encomendante, ou o arquiteto, ou ninguém, o próprio, a liberdade do ladrilhador e de quem faz a montagem, não é? E o que é também um aspecto que temos vindo a contemplar. Portanto, trabalhando o azulejo para além da materialidade propriamente dita, mas também da componente incorpórea, que inevitavelmente tem que estar ligada a quem o estuda, porque é uma arte incorpórea também. Aliás, a candidatura a Património Mundial discutiu muito este problema da materialidade e da incorporabilidade do próprio género. Eu acho que é comum. Agora, nesta ideia de trabalhar sobre uma arte ainda viva, eu queria perguntar se, portanto, entrando em confronto um bocado com a arte ainda viva e a ser produzida, e com aquilo que é o trabalho do historiador da arte e do crítico da arte, em estudar e formular pensamento crítico sobre essa matéria, queria talvez cruzar e perguntar se, de certo modo, estas iniciativas, num formato como nós estamos habituados a fazer aqui, como o ASLab, mas que seja outro tipo de iniciativa, uma palestra, um congresso, considera que isso é importante para a difusão e, de certo modo, uma democratização essenciais para o conhecimento científico. Basta verificar que há 20 anos, antes de 2000, ou nos anos 90, não havia mestrados, muito menos doutoramentos, muito menos projetos integrados de trabalho nesta área.
E agora é um lugar comum verificar que há candidatos, que há concorrentes. Porquê? Porque além de que é um território ainda, um território, digo bem, ainda virgem em grandes partes do país e do mundo português, nomeadamente a nível colonial, tem havido ainda pouco trabalho. Ainda há muito trabalho de arquivo, ainda há muito trabalho de levantamento, ainda há muito trabalho iconográfico para determinar fontes, ainda há muito trabalho técnico. E depois estamos perante uma arte que, ao contrário de outras muito eruditas, do Renascimento ou do Barroco, continua viva e inspirar novas respostas muito contemporâneas. Mesmo por via do revivalismo, por via estou-me a lembrar do Neri, do Eduardo Neri, que é um artista que eu muito estimei e admirei e admiro, quando tomou as figuras de convite do Barroco joanino, Pedrino e Joanino, com uma temática completamente refrescante e completamente descodificada. Toca aí um pouco na tal missão do historiador da arte, não é? Que não é só aquele pensador fechado no seu gabinete de curiosidades a trabalhar para si, mas com uma missão também de pertence a um sistema académico, certamente, mas enquanto historiador da arte com um impacto regional e local, envolvendo de certo modo o interesse das comunidades. Portanto, isto é a missão do historiador da arte, enquanto homem das letras, ou estou só a descrever o professor enquanto historiador? Eu modestamente tenho estado consciente que estes 4 caminhos, que 3 ou 4 vestimentas que devemos vestir permanentemente, ou mudando de roupa, porque para além da componente académica, o trabalho de arquivo, o trabalho escolar, o trabalho que decorre dentro dos muros de uma academia ou de uma faculdade, como a Faculdade de Letras, há o trabalho de perspectiva microartística, que dou muito valor, que é o determinar a resposta das periferias, quer em continuidade, quer em ruptura, quer em vanguarda. De tudo encontramos na periferia quando menos esperamos, com aquela ideia errada de que a periferia é anacrónica e de continuidade, e não é. Toda a hora vemos que pode nascer a maior novidade e o grande corte epistemológico, cultural e estético fora da grande encomenda académica, por algum motivo mas há também um outro aspecto que eu diria que é político, não é? Porque a história da arte é também um elemento formativo de grandes comunidades, quando é capaz de devolver orgulho e memória a comunidades em torno de um determinado património que é ignorado, ou foi ignorado, porque houve como um manto de escuridão a tapá-lo. E quando a gente descobre numa aldeia ou numa pequena comunidade que aquela obra, aquele recheio, aquele painel, aquele programa de azulejos é algo que é comungado por toda uma comunidade, é uma vitória para nós também. Verificar que, portanto, há este aspecto também que não é pequeno, e ainda um outro que eu creio que é ainda mais de agenda de futuro, que é o descobrimento de que estamos perante um território que é a história da arte, onde todos nós, independentemente da cultura, da língua que falamos, da religião que temos legitimamente ou não, ou da cor política e partidária, ou da origem geográfica, temos um território que é comum, o património cultural visto e entendido por todos, independentemente como digo, da cor, da religião, da língua que falamos, porque é um dialeto comum que aprendemos a ir descobrindo, que é um dialeto da estética, da arte. Lembra-se de alguma história, de alguma descoberta, de algum momento particularmente significativo que envolva o azulejo, por exemplo, nessas suas tão vastas experiências? A Algaria que tiveste em 2004 ainda não havia rede nem nada, com a capelinha de Castelo de Vide, a igreja com os painéis do Gabriel de Albac e com as gravuras da Fuga Peixe. Aquilo foi um deslumbramento para mim também. Aquilo de repente ligava e colava primeiro à reconstrução. A capela de. Como é que é? Do São Paulo. Que era ali na capela
historiada pelo grande pintor Gabriel Del Arco. Aquilo que mais me agrada testemunhar é o património devolvido. Muito património que, fruto deste trabalho, pelo inventário, pelas fichas, foi recuperado depois de roubos, de vandalismo e de incúria, e que foi devolvido. Algum houve, felizmente, e é algo que nos leva a orgulhar. Prova que o trabalho da história da arte tem utilidade lá fora também. Não é apenas para o orgulho, para o currículo e para a carreira académica de cada um de nós, mas tem impacto a nível da comunidade e dos bens, do património do país. Podia falar de mim já agora, de repente lembrei-me. Há uma paixão que eu tenho tido muitas paixões da vida, e uma foi o António de Oliveira Bernardes, que é um pintor que eu gostei muito bem, a partir do arquivo, porque era um pintor cuja obra de Cavalete, pintor a óleo, era completamente ignorada, e um único quadro. E até 91, 92. E a partir de uma descoberta feita em Beja, de um grande conjunto e de um teto e de um programa de telas, a pouco e pouco a obra do Bernardes foi redescoberta. Um grande pintor que permitiu verificar como é que um pintor de óleo tão competente, que trabalha na corte, que provavelmente foi a Paris, que é uma questão ainda por aprovar, mas que domina muito bem as gravuras que vêm de Fontainebleau e de Paris, da escola do Laurent de la Hire, do Vouet e do Jacques Lebrun e companhia. É um pintor que aplica os mesmos temas e tópicos de gravura com uma técnica de pintor de Cavalete profundamente aprimorada na obra de azulejos. Estou-me a lembrar da capela da Quinta da Ramada, atualmente em Cascais. Capela que eu vi com tanta alegria reconstituída por vós. Para ver aquele programa de, como é que é? 3D. Maravilha. E verificar como é que uma obra que morreu, em termos de memória de objeto, não é? É reconstituível a partir dos meios hoje disponíveis. E que deveria ter constituído modelo para o trabalho de Montfort. Montfort é um convento que foi deitado abaixo há anos 40, mas que manteve o recheio, o ótimo, da autoria do Valentino Almeida, e que foi agora reconstituído num outro contexto arquitetónico, uma capela que estava profanada e que tinha praticamente as mesmas medidas, e era bonito ver reconstituído em 3D a primitiva igreja. Aí é interessante. Até porque há fotografias também. Exato. Aí é interessante perceber essa diferença. Enquanto em Montfort houve uma reconstituição, digamos assim, física. Bem, na Ramada também houve, mas para um sítio totalmente diferente, a Casa de Santa Maria. E muito inventado também. Muito diferente do que era original. Sim. Andamos à volta do azulejo, já passámos pela história da arte, a missão do historiador. Eu perguntava agora talvez uma questão mais externa a tudo isto, que é, tendo em conta agora que já se deu, que já se jubilou, portanto... Não jubilei a história da arte. Vai haver... Ok. Felizmente. Vai haver um certo afastamento da academia, mas é a intenção do professor manter essa ligação com a academia, de que modo está a pensar fazê-lo, ou se está a pensar, ou de todo quer só dedicar-se à pura fruição da arte, sem crítica, com despojamento, ou é impossível? Eu gostaria de ter mais disponibilidade para escrever o que eu tenho para escrever e para investigar. Estou com um livro neste momento, tem mais a ver com a pintura e a literatura do fim do Renascimento, mas continuo a ter orientantes de doutoramento, 8 ou 9, e, portanto, por aí tenho uma atividade ainda muito regular. Mas tenho feito trabalho micro-artístico, nomeadamente agora da Chamusca, ultimamente, tenho investigado um arquivo da Chamusca, onde o Gaspar Gomes veio, com uma encomenda importante, que lá está, fora de contexto, e, portanto, continua a haver muito trabalho para levar a cabo, que não é menor. Eu defendo, continuo a defender, que a partir da migalha, sem fragmento,
a partir daquilo que não foi devidamente iluminado, que a História Iraque nasce para outros patamares e para outros projetos em maior escala. Não é? Se tivesse que deixar uma mensagem para os novos alunos que aí vêm, este ano, felizmente, temos vários novos doutorandos, mestrandos, esperemos ainda ter outros investigadores e vir a trabalhar com outros projetos, alguns com que já trabalhávamos e outros com que vamos iniciar, quer aqui em Portugal, quer no estrangeiro. Se quisesse deixar uma mensagem para este sangue novo que este ano aí vem, o que é que diria? Em primeiro lugar, direi e digo e repito permanentemente que a História Iraque é a mais bonita disciplina do mundo pelo conforto que nos dá. Quando trabalhamos de uma forma empenhada num tema qualquer, por escolha própria, porque há trabalho também diferente, não gera a mesma paixão, pelo menos no primeiro momento, mas quando a escolha é clara, intuitiva, o conforto que nos dá e o autodescobrimento que promove é tão grande e tão gratificante que automaticamente justifica a escolha. Ao mesmo tempo também, o facto de continuar a haver, creio eu e quero crer, empregabilidade nesta área. Continua a haver empregabilidade na área do restauro, do turismo cultural, das leiloeiras. Eu hoje de manhã estive numa determinada leiloeira onde vi com muita grave antigos alunos da Faculdade de Letras a trabalharem. Foi um gosto, professor, e agradecemos todos o seu tempo e até ao próximo ASLab Podcast. Muito obrigado pela minha parte. Obrigada a nós. Obrigada, professor. E este espaço vai continuar muito atento às suas novas descobertas, para podermos repetir uma conversa. Muito obrigado. Obrigada, professor. Obrigada, professor.